Fala aí, rapaziada, eu gostaria de destacar nesse vídeo, em relação ao jogo de sábado ainda, cara, é que o Vasco ganhou jogadores. O Vasco ganhou jogadores. Gostaria de começar o vídeo destacando isso, cara, porque eu acho que no Campeonato Brasileiro, os times eles precisam ter um elenco. Somente um time não basta. Muitas das vezes, numa determinada situação, um jogador toma o terceiro cartão amarelo, ele é lesionado, e o jogador que entra do banco para suprir essa necessidade não consegue, vamos dizer assim, jogar a mesma bola do jogador titular. E o Vasco, cara, a gente vem ganhando jogadores nesses últimos tempos. Gostaria de destacar, cara, o Rossi, cara. Impressionante a evolução do Rossi. Ele que fez a estreia lá contra o Atlético Mineiro, mas claramente a parte física dele não estava boa, não estava. Então ele ficou ali alguns jogos sem jogar, ele não jogou no jogo após contra o Palmeiras, ele não jogou contra o Bahia, mas provavelmente isso foi uma estratégia, né, da comissão técnica, uma estratégia ali do nosso preparador físico para deixar o Rossi na ponta da faca. E eu me surpreendi. Ali antes do jogo contra o Fluminense, lá no estádio Newton Santos, quando eu vi a escalação, eu vi que o Rossi seria titular, ali eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque eu estava sabendo, né, que o Puma Rodrigues iria ser titular no lado direito, então o Gabriel Peck, ele sempre ajudou muito o Puma ali na parte defensiva. O Gabriel Peck no lado direito, ele sempre voltava bastante e ajudava o Puma. E o Rossi, eu tava ali na dúvida, será que o Rossi vai ter disposição física para ir, atacar e para voltar? E para nossa surpresa, né, ele conseguiu atuar dessa maneira. Tava muito quente lá no estádio Newton Santos, aliás, está muito quente aqui no Rio de Janeiro, então essa foi uma preocupação além que eu tive em relação ao Rossi, mas ele conseguiu tirar isso de letra, né, vamos dizer assim. Conseguiu dar 2 assistências no jogo, né? A primeira assistência ele deu ali driblando o Marcelo, um drible humilhante que conseguiu cruzar aí o Praxedes fazer o primeiro gol, e depois ele conseguiu cruzar ali no escanteio, né, pro Verratti fazer o gol de escanteio ali, de uma jogada de escanteio que o Rossi cruzou. Então, cara, o Vasco ele vem ganhando jogadores. Eu não posso me esquecer, eu venho falando bastante também, mas a gente lembra do Maicon, né, o zagueiro, cara. Impressionante a evolução do zagueiro Maicon, cara. Ele que começou muito mal no Vasco, inclusive foi até criticado, né, pelo Ramon Dias. Ramon Dias não entendia porque o Vasco tinha contratado esse tipo de jogador, mas mais uma vez o Maicon desapareceu durante um tempo, o preparador físico trabalhou em cima dele, ele foi entrando em forma e, cara, ele vem fazendo ótimas partidas. Ele já jogou bem ali no finalzinho do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Contra o Palmeiras ele também fez uma boa partida, um jogo que eu tava muito preocupado. Como é que será que o Maicon vai se comportar contra o Palmeiras? Contra o Bahia ele foi excelente, jogou muita bola. Contra o Fluminense ele fez uma partida boa, não vou dizer que foi uma partida excelente, mas ele fez boas brigas, boas disputas, né, contra o John Kennedy, né, atacante do Fluminense, atacante de muita qualidade, jovem. Algumas vezes o Maicon perdia, outras vezes o Maicon ganhava. Então o Vasco ganha mais um jogador. Sobre o Puma Rodrigues, cara, eu acho que é cedo ainda a gente falar, tipo, em relação ao Puma, cara. Eu tinha até questionado isso no final do jogo contra o Bahia, né? Será que eu devo ou não confiar no Puma? Ele que entrou no finalzinho, ele não foi muito testado. Mas, cara, contra o Fluminense, ele sim deu aquele cruzamento, né, que originou o gol do Gabriel Peck, que o Verratti jogou pra grande área e o Peck fez o gol. Mas eu ainda não senti, cara, vamos dizer assim, confiança no Puma. Muitas das vezes eu fiquei muito irritado, eu até falei lá com os companheiros que estavam assistindo o jogo comigo, que, cara, todo atacante que caía pelo lado do Puma conseguia driblar ele com facilidade. Ainda bem que o esquema tático do Vasco consegue cobrir muito bem os laterais, né? Então, muitas das vezes conseguia passar pelo Puma, via o Maicon e cobria, ou às vezes o Rossi também voltava para marcar. Então, eu ainda não tenho confiança com o Puma. Claro, ao decorrer dos jogos, o Ramon Dias dando mais espaço pro jogador, pode ser que ele evolua, cara, mas é um cara que eu ainda não tenho, eu ainda não coloco a mão no fogo. Hoje eu falo, a posição mais fraca do Vasco é a lateral direita. Então, galera, eu acho que o Vasco vem ganhando jogadores. A gente tem outros ali também que eu não posso dar tanto destaque. Eu acho que o Payet ainda não fez aquela partida que, nossa, a gente vai botar a mão no fogo pelo Payet. Eu acho que ainda não, sabe? A gente teve a entrada de um jogador que me surpreendeu, apesar de ter jogado só um pouquinho, mas positivamente é o Matheus Cocão, né? Ele entrou ali no segundo tempo, num jogo tão difícil contra o Fluminense. Fluminense, cara, eu vi lá no estádio Newton Santos, o Vasco enfrentou um grande adversário, então essa foi uma vitória pro torcedor realmente comemorar, né? Então, cara, o Matheus Cocão, um jogador que veio do Náutico da Série C, ele entrou muito bem, cara, e um jogador que tem a cabeça erguida, claro, calma, rapaz, eu não tô elogiando, nossa, Matheus Cocão, não, calma, mas eu acho que é um jogador que pode ser que tenha futuro, cara, ainda mais nas mãos do Ramon Dias, né, que é um ótimo treinador, cara, um ótimo treinador. E falando agora um pouquinho sobre os pontos negativos, né, eu acho que o Piton, cara, é a primeira vez nesse campeonato que eu vou, falar, Piton, tu vacilou, cara. Ele vacilou muito ali no segundo gol do Fluminense, né? Ele deixou o lateral passar nas costas dele, o lateral que cruzou pra grande área. Se eu não me engano, o André fez o gol do Fluminense, né? O André, o Martinelli.
Aliás, minto, foi o Lima, né? Acho que foi o Lima do Fluminense que fez o gol. Mas bem, eu acho que o Piton ele vacilou um pouquinho ali, cara, ter deixado o lateral do Fluminense passar. Então acho que é a primeira partida que eu chego e falo, não, o Piton vacilou, sabe? Mas eu acho que é um jogador que tem crédito, é um jogador que saíram notícias, né, nessa última semana que grandes times da Europa, da Inglaterra, da Itália estão de olho no jogador. Então eu acho muito difícil ele continuar no Vasco pro ano que vem, né? Lembrando que o jogador tem dupla nacionalidade, ele é tanto brasileiro quanto italiano, então isso facilita muito ele jogar lá na Europa, né? A gente sabe toda essa questão de visto que tem e tal. Então, galera, já falando um pouquinho sobre o próximo jogo, né? Eu acho que a gente vai entrar numa era um pouco diferente, sabe? Num jogos um pouco diferentes. O que eu quero dizer? Vamos lá pro histórico, né? O Vasco que vem de uma vitória há 2 jogos atrás contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que é um time que propõe o jogo. Atlético Mineiro não é um time que fica atrás. Logo depois enfrentamos o Palmeiras, né? Perdemos por 1-0 naquele gol mal anulado, né? Do Paulinho Paula. E o Palmeiras é um time que também propõe o jogo. O Palmeiras é um time de alto investimento, não é um time que vai ficar esperando, sabe? Então o Vasco enfrentou um time que batia de frente, juntamente com o Atlético Mineiro. Já o Bahia, por estar jogando em casa, sentia a necessidade de sair. Então o Vasco pôde jogar, vamos dizer assim, um pouco mais confortável de sair no contra-ataque, né? Mesma coisa contra o Fluminense. Os times do Diniz são muito ofensivos, são times que saem bastante, então o Vasco também ficou ali, ó, esperando e saía na boa, ou às vezes atacava pau a pau. Só que agora a gente vai entrar numa era um pouco diferente, 3 jogos diferentes. Vasco agora que vai enfrentar o Coritiba, né, quinta-feira em São Januário, vamos enfrentar o América Mineiro e vamos enfrentar o Santos. O que esses 3 times têm em comum? São times que estão ali brigando para não cair, né? Igualmente e juntamente ao Vasco, né? Então, eu enxergo uma realidade diferente. Eu enxergo uma realidade onde o Vasco vai ter que propor o jogo. Coisa que o Vasco ainda não fez nessa época boa do Ramon Dias, nessa sequência boa do Ramon Dias. Então eu tô muito curioso para saber como é que o Vasco vai se comportar. Eu vou focar nesse jogo contra o Coritiba, que eu já vou tentar presumir alguma coisa que vai acontecer. Eu acho que, cara, o Payet, ele vai se titular nesses jogos do Vasco, porque eu acho que o Vasco não vai precisar se preocupar tanto na parte defensiva, então ele pode ter um jogador ali que talvez não esteja num momento tão bom de mobilidade. O Payet, que a gente sabe que está entrando em forma ainda, talvez o Payet não seja esse jogador para ir e voltar, mas o Payet é um jogador muito inteligente. Então o Vasco precisando propor o jogo, acho que o Ramon Dias vai fazer um esquema para a gente ter o Payet de titular. O Vasco dessa vez ele vai ter que infiltrar ali nas defesas adversárias. Que, cara, o Coritiba vai entrar blindado em São Januário, vai fechar tudo, entendeu? Vai fechar todos os espaços. Então o Vasco vai ter que jogar de uma maneira diferente. Então são 3 jogos aí que o Vasco ainda, vamos dizer assim, não teve nessa fase boa, né? Nessa fase boa que nós estamos vivendo. O Vasco vai ter que propor o jogo, onde em outros momentos, né? Eu volto até a primeira vitória nossa dessa sequência boa. Contra o Grêmio. O Grêmio também é um time que gosta de propor o jogo, me lembro. Em São Januário foi pau a pau. O Bragantino, que a gente empatou também. O Bragantino é um time pau a pau, ainda mais jogando lá fora. Contra o Atlético Mineiro, que já falei pra vocês. Contra Palmeiras, contra o Bahia, contra o Fluminense. Então agora o Vasco vai ter que propor. Vamos enfrentar 3 times que estão ali embaixo. Eu tenho certeza que vão jogar ali atrás, sabendo que o Vasco tá numa... E rapaziada, voltando, galera, todos os ingressos já estão esgotados para o jogo contra o Coritiba, que vai acontecer quinta-feira lá em São Januário, né? Então eu gostaria de destacar um ponto, cara, que tá na hora, cara, tá na hora de São Januário aumentar, tá na hora do Vasco ter mais, vamos dizer assim, espaço para jogar no Maracanã, porque infelizmente, cara, o torcedor vascaíno, ele tem sede de Vasco. Eu tenho sede de Vasco, cara. Só que fica muito difícil a gente conseguir comprar um ingresso para um estádio onde só tem 20 mil de capacidade. Eu amo São Januário, cara. Mas ele não comporta o tamanho do amor do vascaíno, sabe? Eu vi muita gente reclamando, até inclusive sócios, falando que não conseguiram comprar um ingresso, né? Porque, não sei se vocês sabem, no Vasco, a gente tem um ranking de sócios. O sócio mais caro, ele compra primeiro. E assim vai indo. O sócio um pouquinho mais barato compra depois. Então aquele sócio que tá lá embaixo, ou aquele cara que nem é sócio torcedor, ele não consegue comprar ingresso, cara. E ele paga a mensalidade ali de sócio torcedor, cara. Então, cara, é algo pro Vasco analisar bem, é algo pra 777 analisar muito bem. O Vasco precisa ter um estádio com uma capacidade maior. E o Vasco, automaticamente, tendo um estádio onde suporta mais torcedores, o Vasco vai lucrar mais. Eu tenho certeza disso. O torcedor, cara, vascaíno, que eu falo isso em bom tom, no lado positivo. O torcedor do Vasco, ele é maluco, cara. Ele é maluco, sempre foi assim. Em momentos difíceis,
que é a grande maioria, né, do que a gente vem vivendo nos últimos anos, cara, o torcedor comparece em peso, cara. O torcedor compra todos os ingressos, a gente lota todas as arenas, seja aqui no Rio de Janeiro, seja fora. Então é um pouco triste, né? Eu vi um cara lá comentando, ele fez um textão, pô, sou sócio, amo o Vasco, pago certinho todo mês, infelizmente eu não consegui comprar ingresso para esse jogo. Então, galera, é algo que, cara, o Vasco tem que focar muito nisso para os próximos anos. Sim, esse ano a gente tá aqui focado no futebol, a gente tá focado em sair da segunda divisão, escapar dessa possível queda para a segunda divisão, né? Mas eu acho que o Vasco já tem que ir pensando, cara, para os próximos anos, aumentar São Januário, nem que seja para 40 mil, né? Que se eu não me engano é o projeto da W Torres, ou a gente tem mais espaço no Maracanã, mas a gente precisa de um estádio que comporte o torcedor vascaíno, cara, porque é triste. Em menos de 4 horas, o torcedor vascaíno comprou todos os ingressos para o jogo contra o Curitiba. Então é isso. Então, rapaziada, é esse vídeo que eu trago hoje para vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso tenham curtido, se inscreva no canal, deixa o like aí, comente aí embaixo, porque me ajuda demais, tranquilo? Então, rapaziada, é isso. Canal Complexo Vascaíno na área, vídeo todos os dias para vocês. E tamo junto e uma boa tarde. Valeu, galera. É nóis.